Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Maria Cristina Charbel Seixas, terapeuta integrativa. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Neste vídeo, nós vamos falar um pouco sobre despertar espiritual. Você já passou por situações em que se sentiu desanimado, eh, desmotivado, triste, culpado pelas coisas em que você passou na sua vida? Esse caminhar todo mundo passa. Esse sentimento todo mundo tem. Mas o que nós temos que olhar é qual é a sua vivência. Cada pessoa tem um despertar espiritual. É individual esse despertar. Não é uma sequência e não é igual para todos. Mas todo mundo tem um sentimento de culpa por algo que deixou de fazer ou que fez contra alguém, um arrependimento, um ressentimento, uma raiva, um ódio que está ali nutrindo dentro de si. Eu vou falar um pouco aqui sobre a noite escura da alma. A noite escura da alma é o momento que você vê o seu mundo sem cor, sem vida. É tudo cinza, você não se conecta mais com o que você tem que fazer, o que você tem que viver. Você vê tudo sem graça. É como diz minha mãe, sem sal, sem tempero. Você está vivendo aquilo ali porque você está vivo. Você não vê mais percepção de futuro, você não vê mais perspectiva de vida. E esse é o momento, é o deserto. Esse é o momento de você olhar para dentro de si, que muitas pessoas não conseguem dar foco a isso. Elas não se veem elas se veem sem ajuda, sem apoio de alguém. Elas se sentem rejeitadas, se sentem abandonadas nesse momento. Esse é o sentimento. E isso ela vai rejeitando o que? A própria vida. Para algumas pessoas chegam até entrar na depressão, que as pessoas assimilam, eh, comparam a noite escura da alma com a depressão, porque são parecidas uma com a outra. Mas a depressão já é uma coisa bem mais avançada. A depressão pode vir decorrente de problemas conflitantes diariamente. Um exemplo, uma pessoa que tem conflitos no trabalho. Só dela pensar em ter que trabalhar, de encarar aquele momento, de encarar aquele lugar ou aquela pessoa em específica, ela já entra em conflito, em estresse, libera muito cortisol. E isso todos os dias, diariamente. Ela não sai desse estado de conflito, de sobrevivência. Ela não vê formas de sair disso. Isso é uma forma de entrar em depressão por causa da liberação excessiva de cortisol. Outra é que quando a pessoa perde muitas coisas na vida, perde pai, perde mãe, perde casa, emprego, ou foi roubado, ou foi traído, foi abandonado pelo parceiro. No limite de muitas perdas, ela não sabe quem ela é. Que aí, quando ela se perde na própria identidade, ela não sabe mais quem ela é. Por quê? Porque ela teve que se diminuir, porque ela não estava sendo ela mesma, aquilo que ela queria ser, a essência, o que ela quer ter. Então ela se diminui sendo o que os outros querem. Você tem que ser o que os outros querem que você seja para ser pertencente ao grupo. E aí você não é mais você mesmo. Então você não está conectado com a sua essência, com aquilo que você veio para ser, veio para ter, veio para fazer. Você se perde.
no que o externo, o que as pessoas, o que o seu campo mórfico exige que você seja e exige que você tenha ou faça. E um exemplo muito disso que eu estou falando são esses padres que estão na igreja e você vê muitas pessoas falando, não é falta de Deus. A questão não é a falta de Deus. A questão é estresse, frustração. A pessoa entra na igreja achando que vai ser uma coisa, mas ela não é ela mesma, ela se perde. Ela não está conectada de fato com o eu, com a consciência do self. E ela se perde nisso, porque ela tem que fazer o que o sistema obriga, o que o sistema exige. Então, a noite escura da alma, você se perde nisso e você entra numa escuridão. E isso, a gente pode entrar nessa situação várias vezes na vida. Não é uma vez só. Mas o que vocês têm que entender é que enquanto você não desperta para o novo, não desperta a sua consciência, você não sai dessa noite escura da alma. Você está vivendo num véu de ilusão. Você está vivendo por causa das suas feridas emocionais. Você está vestindo máscaras e quem está te controlando é o seu ego. Um dos despertares espirituais é esse passar por a noite escura da alma e olhar para isso, olhar para o que dói e ressignificar essa dor. E você só vai conseguir sair dessa noite escura da alma, desse desânimo, dessa vida cinza sem graça, quando você desperta a sua consciência, a consciência do self em você. Porque Deus, Jesus Cristo, é você. Outra questão é quando a gente desperta espiritualmente, tem um despertar espiritual, é quando perdemos entes queridos. A pessoa se vê sem chão, perdeu o porto seguro, não vê mais, entra numa vida de desespero, de tristeza, dói na alma aquela perda. Porque ela colocou a vida dela, ela é minha vida, eu não vivo sem. Não digo que não é sofrido perder um ente querido. Não é isso que eu estou dizendo. Dói muito perder um ente querido. Muito. Mas quando você olha para essa dor e você busca força no alto, você desperta espiritualmente. Tem gente que não tem esse despertar. E está tudo bem. Se permite continuar vivendo nesse véu de ilusão, que é castigo, que isso foi um castigo, que isso não devia ter acontecido. Eu já perdi pessoas muito importantes na minha vida, eu sei o que é. E a gente não espera que aconteça novamente. Mas a gente não tem controle sobre isso. O que a gente tem que ter controle é sobre a nossa vida e a nossa mente emocional. Agora, perder uma pessoa é doído, é dolorido, você sofre muito por um longo período, mas até você ressignificar e entender o porquê ou para que aquilo aconteceu, é difícil você mudar esse sofrimento, sair desse sofrimento. E você fica ali nutrindo aquela dor, fazendo mal para si mesmo e para os outros. E tem pessoas ainda que se colocam num papel de vítima, se culpam pela perda daquela pessoa, mas é necessário despertar
para o novo, uma nova forma de olhar para essa dor, uma nova forma de olhar para essa perda. Eu vou trazer um verso aqui de Rubem Alves, que fala assim: ostra feliz não produz pérola. É no sofrimento em que nós nos transformamos. Mas para isso você precisa olhar para dentro de si, para o seu interior, para o seu coração, para a sua consciência. Nós temos um Deus em nós, dentro de nós. Outra questão é quando você busca conhecimento sobre um determinado assunto. Quando você desperta, quer mudar, quer sair, quando você busca sair, você quer ser melhor, você quer se transformar, você tem que buscar alguma coisa, uma orientação, uma leitura. Um livro que você compra, você não escolheu o livro, foi o livro que te escolheu. E vai chegar o livro certo para você. Você vai chegar na livraria e vai comprar o livro certo, porque aquele livro era para você naquele momento. Uma questão também, eu vou dar um exemplo da minha pessoa. Quando eu busquei conhecimento sobre Cristo, sobre meus despertares, eu tenho muitos despertares. E no despertar espiritual também não é só uma vez. Nós temos vários despertares em toda a nossa vida. Quando você busca conhecimento, um exemplo meu, quando eu fui criada na Igreja Católica, o que foi me ensinado padrões de ensinamento, que Jesus veio para nos salvar, que Jesus era sempre um homem, foi sempre um homem santo. Então nós temos aquele padrão de conhecimento que a religião ensina. E quando eu busquei conhecimento sobre a espiritualidade, sobre o despertar da consciência, sobre Jesus, eu entendi que não era assim. E o conhecimento é um conhecimento que vem do alto. Nós buscamos o conhecimento, quando nós buscamos entender mais sobre a palavra, entender mais sobre a nossa consciência, mudar nossa consciência, nossa maneira de pensar, de sentir, de agir e falar, tudo muda em nossa vida. E eu acreditava nessa forma de ensinamento da Igreja Católica. E depois que eu tive vários despertares, busquei conhecimento sobre a vida de Jesus, sobre o que é mesmo despertar da consciência, eu vi que não era nada disso. Eu acreditei por isso. E eu busquei conhecimento, aí li a Bíblia de estudo. Depois, esse livro do Neville Goddard, O Despertar da Consciência, me trouxe, assim, despertar espiritual tremendo. Depois, esse aqui, A Matriz Divina, do Greg Braden. O Livro de Ouro, de Saint-Germain. Também tive vários despertares, inclusive tenho manifestado muitas coisas com o poder do Eu Sou. E esse livro agora, Cartas de Cristo, também está sendo, assim, o meu queridinho no momento, porque é o momento em que eu me sinto diretamente conectada com Cristo. Parece que eu estou lendo a carta, parece que é Jesus Cristo conversando comigo, me orientando, falando. Parece não, é, porque esse aqui é um livro que ele escreveu. Então eu acreditei por muito tempo sobre tudo o que me ensinaram quando eu era criança, quando eu era adolescente. E quando você busca conhecimento, você desperta para o novo. E o despertar espiritual e o conhecimento para o novo é um despertar espiritual, porque é enviado pelo divino, é enviado pela espiritualidade para os seus caminhos, porque você naquele momento precisa desse conhecimento. Então, isso vem até você, por mais que você busque isso.
Outra coisa, outra situação em que você desperta espiritualmente é quem conhece sua chama gêmea, quem está numa caminhada de chama gêmea. Normalmente isso acontece para pessoas que estão despertas para a, a consciência. E para quem sabe, a união de chamas gêmeas é uma união espiritual e para a elevação da energia planetária. Então não é uma união romântica, uma união qualquer. É uma união que vai despertar vários despertares, uma caminhada de evolução espiritual em ambas as partes, tanto no divino masculino quanto no divino feminino. E isso, quando você encontra a sua chama gêmea, várias coisas começam a acontecer. Você tem necessidade de mudança, você tem necessidade de olhar para as suas dores, se auto-perdoar, perdoar seus algozes, perdoar tudo o que aconteceu na sua vida, ter um entendimento que tudo o que aconteceu nessa vida era para ser daquela maneira, aceitar a sua história, aceitar a história dos seus pais, tudo como foi, porque tinha que ser daquela maneira, porque nós viemos para esta vida para curar as nossas feridas emocionais. E a chama gêmeas, quando você encontra a sua chama gêmea, ela desperta isso em você, essa necessidade de mudança, mudança para melhor. E normalmente quem desperta primeiro é o divino feminino. O divino feminino vai estar sempre mais avançado do que o divino, do que o divino masculino. O divino masculino normalmente também é de menor idade, diferenças de idades absurdas. Pode ter diferença de idade, diferença de status, diferença não estar no mesmo local, não mora no mesmo local, enfim, várias diferenças. Então, isso, quando há o encontro das chamas gêmeas, desperta essa necessidade de mudança. Você também tem a necessidade de agir com compaixão para com o outro. Você tem necessidade de ajudar, de fazer, de realmente colocar a mão na massa. Por quê? A compaixão, ela vai desenvolver o amor incondicional, que é onde você se conecta com o self. Você consegue entender o que é realmente o amor incondicional. E aí você desenvolve a autoimagem, o amor próprio. Porque o amor próprio, gente, não é você se maquiar bonita, tirar foto, colocar na internet para você receber likes. Isso não é amor próprio. Não é. O amor próprio é quando você está bem consigo mesmo. Por quê? Porque você está completo, você está em paz consigo mesmo. Você não precisa da validação do outro para você ser ou fazer o que você é orientado por Deus. Porque você não faz mais o que você quer fazer de qualquer jeito. Você faz porque você está sendo orientado por Deus. Você está em conexão com Deus. E isso só acontece quando você derruba o ego. Já vou falar aqui na frente. Então, esse vídeo, por exemplo, essa é a terceira vez que eu gravo esse vídeo. Por quê? Quando você está conectado com o self, você se reconectou com o self, você não tem mais a necessidade de agradar o outro. Então, eu gravei o primeiro vídeo e os 3 vídeos foram diferentes um do outro. Eu gravei o primeiro vídeo, enviei para o YouTube, só que eu não publiquei. Aí eu assisti, não gostei. Excluí o vídeo. Aí eu me emperequetei todinha. Passei batom, me maquiei.
Aí eu gravei o vídeo e repostei. Depois eu fui assistir. Eu pensei assim, essa não é você. Você está querendo agradar alguém. Você está querendo mostrar a imagem de alguém que por aí pedem que você tem que ser assim, que você tem que ser de determinada forma, e não é isso. Não é a minha essência. Estar toda maquiada, toda enfeitada, toda emperectada, não sou eu isso aí. E isso que veio a orientação do quê? Do meu eu superior, a consciência do self. Estou sendo orientada aqui nesse vídeo para mostrar para vocês isso aqui. E aí eu excluí o vídeo e hoje estou aqui gravando, mas é da maneira que eu sou. Eu não sou uma pessoa que gosto de me maquiar, de me encher de maquiagem forte. Não, não sou dessa maneira. E hoje eu estou gravando o vídeo dessa maneira, da maneira que eu sou. Então, quando você está conectado com o self, você não tem mais a necessidade de ser aprovada ou validada pelo outro. Porque você não tem mais a necessidade de agradar o outro. Eu não estou aqui para agradar você. Eu estou aqui para passar uma mensagem. Vai assistir quem se conectar, quem estiver precisando dessa mensagem. Vai estar conectado comigo quem estiver conectado com a minha consciência, com a minha energia. Quem não estiver, não vai para outro canal, vai assistir outra pessoa e está tudo bem. Porque a minha necessidade de agradar o outro não faz mais parte de mim. Isso acabou. Porque quando você se conecta com o self, você não tem mais essa necessidade. Eu vou dar um exemplo. Uma vez, eu era uma pessoa que eu tinha muita necessidade de ser aprovada pelo outro. Muita necessidade. Eu nunca me achei boa o suficiente para estar aqui falando com vocês, ou para estar num relacionamento, ou qualquer coisa que fosse. Eu nunca me achava boa o suficiente. Por quê? Eu sempre tive a ferida da rejeição. E eu sempre usei a máscara do escapista. Também tenho a ferida do abandono. Isso, na qual eu estou trabalhando agora. E eu sempre tive também a máscara do dependente, mas era muito mais a máscara do escapista do que o do dependente. Então, eu tive sempre a necessidade de ser validada por a figura feminina da minha família. Qualquer mulher, eu sempre tive essa necessidade de ser validada. E tudo que eu ia fazer, tudo que eu precisava de alguma coisa, nunca me conectava com o meu eu interior. Eu sempre buscava orientação da figura feminina da minha família. E o que acontecia? As pessoas nunca me deixavam evoluir como pessoa, evoluir como profissional, sempre me abafando, porque elas não me veem como pessoa grande, não na maneira literal, mas elas me veem como aquela criança pequenininha que foi abandonada. Então elas não me veem como um ser que pode evoluir. Então sempre abafavam as minhas ideias, as minhas vontades. Eu nunca via delas sempre uma orientação de que, não vai ser legal. Não. Então, essa necessidade de ser validada pela figura feminina da minha família era a necessidade da minha mãe biológica me olhar. Como eu não tive isso, eu buscava figuras femininas para me validar. Mas, como hoje eu estou conectado com a consciência do self, eu não tenho mais essa necessidade de aprovação. Uma pessoa que vai vir aqui me criticar não é sobre mim, é sobre a pessoa. Então isso morreu, é o ego, a necessidade de ser validado, uma máscara de proteção
está morrendo. Eu estou derrubando máscaras, por quê? Eu me conectei com o self. E no começo, tem uma batalha muito grande aqui, um choque muito grande entre o ego e o self. Porque quando o self começa a tomar conta de você, o ego fala assim: opa, quem é esse novo que está querendo controlar aqui? Porque o ego, ele te controla. Ele não te deixa progredir. Você sempre está em estado de sobrevivência, necessidade de não me sinto capaz, não consigo, não preciso disso. Ou você se sente culpado porque os seus pais não progredirem, você está progredindo, você se sente culpado de estar ali e você bloqueia. E isso bloqueia toda a sua vida. E quando você se conecta com o self começa a tomar controle de você. E o que Deus quer? Qual que é a consciência? Você acha que o Deus vai querer que você fique na pobreza, na miséria? Não é isso. Deus quer o melhor para você, em tudo, na sua vida pessoal, no seu trabalho, na sua vida amorosa, na sua saúde, principalmente. Deus quer o melhor e abundante, com riqueza. Então, ele começa a trabalhar em você e tudo começa a mudar. Ele começa a derrubar, a curar as suas feridas, derrubar suas máscaras e a sua vida começa a andar. Só que você não pode buscar orientação com pessoas próximas a você. Não pode. Se você está conectado com o self, com a consciência do self, é ele que vai te guiar. É ele que vai te orientar, porque Deus sabe o que é melhor para você. Como que isso acontece, Maria Cristina? É você fazer perguntas. Você estar conectado, você precisa de um momento no seu dia para você se conectar com Deus, com a consciência do self. Quando você está conectado com Ele, você pode fazer perguntas para Ele. E a resposta, ela vem de alguma maneira. Pode ser numa música, pode ser numa mensagem, pode ser num livro que vai ser enviado para você, ou você tem recebe a orientação de alguém para você ler aquele livro, ou você vê eu aqui orientando você a ler livros. Então, de alguma maneira, você vai receber a orientação para que você busque aquilo ali e receba a orientação. E você vai saber o que você tem que fazer. Mas isso só se você estiver pronto para essas mudanças. Mas essas mudanças acontecem só quando eu encontro minha chama gêmea? Não. Não é só quando você encontra sua chama gêmea. Esse encontro, essa conexão é uma das. Isso acontece quando você vai olhar para as suas dores, para os seus traumas. As suas dores e os seus traumas, muitos deles não estão na sua mente, eles estão no seu corpo. E aí desenvolve doenças e você nem sabe por quê. Uma prima minha chegou para mim esses dias e falou assim: eu vim pedir desculpa para você por todo o mal que eu te causei quando você era criança. Eu falei, mas que mal? Que mal? Quer dizer, a nossa mente, quando trauma, quando você não quer olhar para esse trauma, para essa dor, ela bloqueia as lembranças. Mas o seu corpo não. Quando acontece alguma situação de abuso, violência ou uma palavra que você quer esquecer, a sua mente, a sua consciência, ela bloqueia, mas fica gravado no seu corpo, na sua memória celular.
E ela chegou para mim e falou assim: eu te dava suco com detergente. Você não lembra? Eu falei: não, não lembro. Ela falou assim: ó, eu vim te pedir desculpa pelo mal que eu te causei. Eu falei: não, tudo bem. Então, você precisa olhar, às vezes está bloqueado, está guardadinho numa caixa preta ali na sua consciência, no seu inconsciente e você não está conseguindo ver. Em sessões de terapia, você vai conseguir acessar esse trauma, esse bloqueio, para liberar e ressignificar esses bloqueios. Então, isso você não consegue, não é somente quando você encontra a sua chama gêmea. Você é olhar para aquilo que dói, ressignificar e liberar, perdoar. Mas isso você tem que fazer constantemente, todos os dias. E se conectar com o self, se conectar com o seu Deus que você acredita, você tem que fazer todos os dias, em um determinado momento. Você tem que tirar um tempinho, 15, 30 minutos, que seja. Ah, Cristina, mas eu acordo muito cedo. Acorda antes, 30 minutos antes. Vai dormir 30 minutos mais cedo, para no outro dia você acordar 30 minutos mais cedo. Para você ter essa conexão com Deus, para Ele guiar o seu dia. Para você sair desse véu de ilusões que você aprendeu a sua vida toda. Para que você não entre numa depressão, para que você encontre o seu eu, você fazer o que você veio para fazer e ser nessa vida, e não o que os outros querem que você faça, porque muitas vezes você faz o que os outros querem. E aí, quando você vai fazer alguma coisa que você quer fazer, o que que você pensa? Ah, mas será que fulano não vai ficar feliz? Será que ele não vai ficar triste se eu fizer isso? Eu acho que se eu fizer isso, eu vou frustrar fulano. Mas é o que você quer fazer? Então, essas frustrações vão te diminuindo. E você não pode fazer isso. Você tem que fazer o que você quer, com responsabilidade, segurança sobre a sua vida. Tenha entendimento sobre isso. Então, os despertares são vários na nossa vida. Vários. Eu vou trazer aqui uma orientação de Jesus Cristo, desse livro aqui que eu estou lendo. Eu estou lendo ele com muita lentidão. Esse aqui está sendo o meu queridinho do momento. Eu estou lendo ele com muita lentidão, muita calma, muita reflexão sobre esse livro. São 9 cartas que Cristo escreveu. E eu estou na segunda carta, no começo. Eu vou trazer aqui uma reflexão que ele trouxe, que ele escreveu aqui, porque não tem como eu falar de Jesus Cristo, sem dizer que Jesus Cristo foi a pessoa que veio para trazer as boas novas. E nesse livro, que está desconstruindo tudo o que eu sabia sobre ele. Então, esse é um novo despertar. Jesus Cristo era um ser humano, filho de Deus. Ele era um ser humano como qualquer um. Ele veio para o nosso mundo para trazer as boas novas. O que são as boas novas? As boas novas é o que eu e vários terapeutas aí na internet que você está encontrando estamos trazendo para vocês. Que é o quê? Despertar da consciência. O que é a consciência? A consciência é Deus em nós. Que tudo que você pensa, sente, fala e faz, você materializa no seu mundo.
Ele traz aqui: sua consciência pessoal é inteiramente responsável por tudo aquilo que vem para a sua vida e experiência pessoal. É sua consciência pessoal que traz para você o bem ou o mal. Então, o que você está pensando neste momento? O que você está sentindo dentro do seu coração? Quais são suas ações? O que você está falando? Quando você vai na igreja, vai lá no domingo rezar, pedir para Deus te dar bênçãos que a pessoa só pede. E é uma forma muito errada de oração, é pedir. Você não tem que pedir para Deus. Você tem que buscar orientação e agradecer por tudo que você tem e por tudo que terá. Quando você vai na igreja, no seu templo, tratura para a sua realidade, para a sua situação. E no domingo à noite, você já começa a reclamar porque amanhã é segunda-feira e que você vai ter uma semana de trabalho. Ai, meu Deus, não aguento mais esse trabalho. O que você está fazendo? Você está agradecendo pelo que você tem? Ou você está pedindo para não ter isso? E depois que perde, vai lá pedir, pelo amor de Deus, Senhor, me dá um emprego. Me traga um emprego. Quando você vai na igreja, você vai no seu templo, sai de lá falando mal da roupa do seu irmão. Quando você vai na igreja, pede bênção, mas guarda ressentimento do seu algoz do passado. Tudo isso está voltando para você. Tudo. Eu vou entrar na justiça contra fulano. Para quê? Ah, eu vou receber. Aí, se eu entrar contra tal coisa, eu vou receber em troca como é que fala? Aquele dinheiro que tem que pagar, como é que é? Eu esqueci. Vocês sabem qual é aí, eu esqueci. Não faz parte da minha pessoa, então eu não sei dizer. Então, o que você está pensando, o que você está sentindo? Ressentimento, ódio, raiva pelo outro, você está nutrindo dentro de você, não é no outro. Isso volta através do seu corpo em doença, problemas mentais, problemas sentimentais. Tudo volta para você. É tudo em você. No seu subconsciente, você traz lembranças fortemente impregnadas, ainda que ocultas, de traumas, emoções de sua vida passada que podem irromper e afetar a sua consciência atual. Então, tudo em você está engramado em você, tanto nos seus traumas dessa vida, nos traumas dos seus antepassados e também de vidas passadas. O que eu devo fazer, Maria Cristina, para melhorar isso? Ho'oponopono. Se você não tem dinheiro para fazer sessões de terapia, Ho'oponopono é uma das melhores ferramentas para limpeza, principalmente de vidas passadas. Hipnose, sessão de terapia para a liberação dessas memórias também é bom. A sua oração fervorosa e específica para aliviar algum acontecimento pode receber resposta, mas a longo prazo será de pouco proveito se sua mente e seu coração continuarem em contravenção com as leis universais do amor. Você tem que ser amor. Se você quer aceitar a consciência do self em você, você tem que ser amor, puro amor incondicional. E você viver com atitude mental de constante crítica. A pessoa que vive reclamando, ai, não aguento mais isso. Gente, tem gente que atrai doença como andar para frente.
vive reclamando de dor, toma remédio para qualquer coisa, está nesse estado de crítica. Então, o que está acontecendo? O ser humano, ele está bloqueando o fluxo divino na vida. Quando o ser humano... Gente, vocês veem na televisão o que passa na televisão de bom para vocês. Depois coloque aqui nos comentários o que você assiste de bom na televisão. Aqui em casa há muito tempo não se assiste mais televisão. A gente é bem controlada a televisão. O uso da televisão aqui, quando vai assistir, é para agregar algo de bom para nós. Então, o ser humano, ele está bloqueando o fluxo divino na vida. Música sem contexto útil. Televisão, filme, né? Esses filmes de terror que assistem. Na televisão, gente, só passa desastre. A pessoa filma fulano morrer, passa ali. Celular hoje tá horrível. Está horrível o celular. Você não tem mais de bom ali. O que você vai assistir? Então, você tem que ter o controle do que você está assistindo. Quando você permite essas coisas chegarem em você, você está bloqueando o fluxo divino na sua vida. Vou trazer também outra fala aqui, que é bem interessante. Que eu vou trazer para vocês. É aqui. Não há escapatória. E isso é a questão de que o que você está fazendo na sua vida é livre-arbítrio. Você pode fazer ou escolher estar conectado com o self. E aí Jesus diz assim: estes são os frutos do livre-arbítrio. Não há escapatória para o que o homem pensa, diz, faz, pois ele nasce do poder da consciência criativa divina e cria com aquilo que imagina. Então, o que você quer para a sua vida? Isso é um despertar. Não só de consciência, mas espiritual também. Deus está com você o tempo todo. Ele nunca deixa você, porque ele está na sua consciência. Você é que se afasta de Deus nos seus pensamentos, através dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, das suas falas e atitudes. Você é quem se afasta de Deus. Jesus, eu comecei a falar e não terminei. Eu acreditava que Jesus era um homem santo desde que nasceu. Mas não. Jesus tinha um propósito. Deus mandou Jesus para um propósito. Só que até os 25 anos, Jesus era uma pessoa que vivia no véu de ilusão, como todos nós, até despertarmos, né? Ele vivia na noite escura da alma. Era um ser humano comum. Aqui nesse livro, ele deixa bem claro que eu vivia no meio de pessoas que não queriam nada, com bêbados, prostitutas. Eu era um ser humano comum. Eu não estava nem aí para nada. Inclusive, Maria diz aqui que ele envergonhava a família. Na série The Chosen, que eu sempre oriento vocês a assistirem, em uma determinada cena, Maria está lavando o cabelo de Jesus e ele está muito bravo com os discípulos. Ele fala para Maria que ele ensina e eles não compreendem a palavra, que é a consciência, porque Jesus falava em palavras, em parábolas, porque ele achava que isso seria mais fácil para os discípulos
para os discípulos saírem, porque depois que Jesus morresse, a função era dos discípulos, de levar para as outras pessoas a palavra, as boas novas. E aí ele falava, a Maria falou para ele, mas eles são seres humanos. E Jesus falou para ela, eu também sou ser humano. E Jesus despertou para essa necessidade de se conectar com Deus, para mudar o que ele podia fazer. Ele entendeu que ele tinha que ir para o deserto para ter esse conhecimento. Porque ele via poucas pessoas tendo tanto e muitos tendo pouco, sendo castigados por Deus, que era isso que os fariseus faziam, castigavam aqueles que não seguiam as leis de Deus. E que Deus é esse que castiga o outro? Ele não entendia por quê, que tantos viviam em miséria. E ele queria ajudar. E o que ele fez? Ele teve a necessidade de ir para o deserto para ter esse despertar, conectar com o self, para o que eu posso fazer para ajudar os menos favorecidos. E ali no deserto, que a gente aprendeu, eu pelo menos aprendi que ele foi para o deserto para se purificar, que foi tentado pelo diabo para o que vinha. Mas não, ele foi lá para se conectar com Deus, para o que eu posso fazer pelo menos favorecido. E Deus orientou ele para quê? Levar as boas novas, que eu estou dentro. Cada ser humano tem um Deus em si. Tudo o que a pessoa pensa e sente dentro, ela manifesta em seu interior. Então, se ele acreditava, o que os fariseus faziam com eles? Que eles tinham que viver naquela situação, porque senão eles iam ser castigados. Você pode ver que eles viviam em miséria. E isso, quando você só pensa coisas negativas, você só está trazendo coisas ruins para você. E as boas novas é que todos nós estamos tentando trazer para vocês. Nós, terapeutas, você pode ver um monte de pessoas aí, Lucas Scudeler, Doutora Proton, Hélio Couto, Marcos Dutra, eu trazendo agora para vocês essas palavras, eu estou tentando trazer para vocês todo o meu conhecimento, que é o meu propósito. Nós somos escolhidos por Jesus para estar aqui com vocês, para mostrar para vocês a verdade, para despertar. Joe Dispenza, Bruce Lipton, Greg Braden, Deepak Chopra, Tony Robbins, nós estamos aí todos para ajudar vocês, para vocês saírem disso, de saúde, de a falta de saúde, de prosperidade, porque Deus quer você prosperando, seus pais querem você, seus antepassados querem você prosperando. E honrar pai e mãe é isso, seguir a sua vida, seguir a sua história e não a história deles. Então Jesus queria trazer isso. Por que ele foi crucificado? Porque ele estava trazendo uma coisa que ia libertar aquelas pessoas que acreditavam no castigo de Deus, iam libertar aquelas pessoas. E aí Jesus foi uma pessoa que sofreu todas as feridas emocionais. A ferida da rejeição, a ferida do abandono, da humilhação, da traição e da injustiça. Ele sofreu todas as feridas. E a Bíblia mesmo, aqui nesse livro, ele fala, a Bíblia ainda não, as pessoas não conseguem entender a Bíblia. Eu, por muito tempo, fui uma pessoa
que não entendia a Bíblia. Como assim? Eu li esse negócio e não entendia isso aqui. Falei, mas gente, Deus matava Deus e o mundo aqui, né? Mandava todo mundo matar ali que não fosse do jeito. Que negócio é esse? Que Deus é esse que mata todo mundo? Então Jesus veio para interpretar uma nova forma. Uma nova forma. As boas novas. O despertar para o novo. Só que ele trouxe em parábolas. Eu não entendia nada. Eu não entendia nada. Então eu busquei o quê? Eu despertei. Deus, isso, gente, o despertar espiritual, ele é um chamado para o novo. A nova forma de visão, uma nova forma de pensar, de sentir, uma nova forma de agir, ver o outro, de falar. Isso é despertar. Mas para isso você tem que olhar para o seu passado, ver tudo que foi. Nossa, tudo bem, eu sofri, valeu, obrigada, mas fica aí. Agora eu vou seguir uma nova vida, uma nova forma de ser, de ter, de falar, de agir. É isso o despertar. Fez sentido para você essas informações que eu trouxe aqui para você? Então, a partir de hoje, começam a ter uma nova forma de viver, ser outra pessoa. Você não precisa se diminuir para caber no mundo do outro. Ah, eu vou frustrar fulano se eu fizer isso. Não, você tem que ser quem você é. Então, se conecte com a consciência do self, porque ele está em você, mas você precisa se conectar com ele para você receber a orientação de Deus que está em você. É isso, gente. A gente se vê em breve, num próximo vídeo. Tchau, tchau. Muito obrigada.